pessoal! Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os 5 reinos. Essa classificação ela se dá através das características mais básicas e comuns que existem entre organismos diferentes que acabam agrupando eles em reinos, e entre eles são 5 reinos. Então vamos lá, eu vou começar falando do reino mais primitivo, que é o reino Monera. Esse reino ele tem organismos que são unicelulares, que são organismos que possuem apenas uma célula. Tem organismos que a gente chama de procarionte, que, como vocês sabem, são organismos que não possuem a carioteca, ou seja, não tem núcleo. Aliás, esse é uma característica exclusiva desse reino. São organismos microscópicos, autótrofos. Para quem não lembra, autótrofos são aqueles organismos que produzem o seu próprio alimento. Eles podem produzir através da fotossíntese ou através da quimiossíntese. Que são reações químicas da onde os seres tiram o seu próprio alimento. Eles podem ser também heterótrofos. Nesse caso, eles são heterótrofos ou por decomposição ou parasitando outro indivíduo. Os organismos desse reino são as bactérias e cianobactérias. Bom, esse é o reino Monera. Agora nós vamos falar um pouquinho do segundo reino, de acordo com a evolução, que é o reino protista. Só para lembrar aí, esse reino ele compreende então as algas e protozoários. Nesse reino, nós temos aí organismos unicelulares ou pluri, são organismos eucariontes, é uma evolução que vem vindo aí. O Monera era procarionte, esse daqui já é eucarionte, ou seja, possui um núcleo definido. Esses organismos, dependendo, eles podem ser autótrofos, no caso das algas, fotossintetizantes, claro, e podem ser também heterótrofos. Esses heterótrofos, eles na sua maioria são parasitas, tá? Agora vamos para o reino Fungi, que é o terceiro reino dentro dos grupos aqui dos 5 reinos, tá? O reino Fungi, ele está relacionado então com os fungos. Bolores, orelha de pau, cogumelos, né? Então são organismos também eucariontes, e aí a partir do protista todos são eucariontes. Esses organismos são heterótrofos, e eles são heterótrofos por decomposição. São muito importantes na cadeia alimentar, porque fazem aí a ciclagem de todos os nutrientes. Alguns deles também são parasitas, causando doenças como as frieiras, por exemplo, né? São organismos que possuem uma parede celular, é o que diferencia aí dos outros grupos, só que sem clorofila. Agora vamos para os 2 reinos mais complexos, né?
O primeiro que a gente vai falar é o reino Plantae. Logo, pelo nome, já dá para perceber que é o reino das plantas, né? Então, todas as plantas se encaixam nesse reino. São organismos bem evoluídos, então são eucariontes, pluricelulares, com tecido verdadeiro. Todas essas características são as mesmas dos outros, então por isso eu não estou colocando aqui no nosso mapa, né? São organismos, e isso é muito importante, autótrofos, fotossintetizantes. Então, no caso, na cadeia alimentar, eles são a base da cadeia alimentar. Logo, se eles são fotossintetizantes, eles possuem uma parede com clorofila. Lembrando que o Animalia e o Plantae, eles estão no mesmo patamar de evolução. Então, já que eu falei do Animalia, agora eu vou falar dele. O Animalia, ele obviamente compreende aos animais. São organismos também eucariontes, também pluricelulares com tecido verdadeiro, mas são heterótrofos. E esses heterótrofos sempre por ingestão. Para quem não sabe, por ingestão significa que eles precisam ingerir o alimento para poder ter os seus nutrientes. Então, a gente considera que o Animalia, ele é o reino mais evoluído dos 5 reinos. Bom, acho que deu para relembrar um pouquinho, né, dos 5 reinos. Aí já dá para fazer o resumo de vocês. Qualquer dúvida pode deixar aí no comentário, tá bom? Então, tchau, tchau!